Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. E a gente começa mostrando para você aqui a capa do site da Folha de São Paulo desta quinta-feira. E a manchete é o assunto do dia desde ontem. É a denúncia da Procuradoria-Geral da República que turbina a acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. A investigação mostra clara articulação golpista no final do ano de 2022, mas alguns pontos continuam a apresentar comprovação frágil. Veja em 5 pontos o que Mauro Cid disse sobre o presidente em delação, sobre o presidente Bolsonaro, do qual ele era o assistente mais próximo. E foi possível saber disso porque ontem o ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo desta delação. No podcast Café da Manhã da Folha, diz que evidências, dúvidas e próximos passos da denúncia contra Bolsonaro é o tema deste podcast. Ataque à democracia. Bolsonaro insiste em 2026, que é ano de eleição, e aposta em pressão internacional e nas ruas do Brasil após a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Governo Lula adota cálculo político e evita onda de ataques ao ex-presidente. Nos Estados Unidos, o Poder Judiciário de lá rejeita pedido de Trump para restringir a cidadania no país. O republicano tenta ampliar poderes executivos ao desafiar as leis dos Estados Unidos. O governo Trump determina corte bilionário em orçamento do Pentágono. E aqui neste carrossel de fotos e notícias, a primeira é com a foto dos índios brasileiros, diz para a legenda da foto: Brasil profundo visto por europeias. Trabalhos das fotógrafas Maureen, Cláudia Andurá e Lux Vidal são expostos juntos no Centro Maria Antônia, em São Paulo. Jogadores do Corinthians comemoram um gol em empate com o Universidade Central da Venezuela no jogo de ida da segunda fase preliminar da Libertadores em Caracas. Outra chamada na área de futebol: gramado danificado. São Paulo leva virada da Ponte Preta pelo Campeonato Paulista e perde por 2-1. O gramado do Morumbi, do estádio, ficou castigado após o show da cantora Shakira. Agora, Carnaval em Olinda. O Carnaval de Olinda terá o retorno dos bonecos gigantes e eles vão fazer de Donald Trump e novas versões dos jogadores Neymar e Messi, como está aqui na foto. Vou falar na área internacional, na Itália. A Igreja Católica publicou um novo boletim e disse que Papa Francisco levantou da cama e já tomou o café da manhã. Ainda na área internacional, o Hamas entrega corpos de mãe, bebê e criança da família Bibas. Premier é alvo de crítica da extrema-direita
primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, devido ao cessar-fogo, mas a população como um todo apoia. Na colônica de Mônica Bergamo, a chamada de capa é sobre a demolição do Centro Cultural, lá em São Paulo, e cita uma frase do mestre de capoeira sobre a proposta da prefeitura após demolir uma escola cultural. Não aceitei nada, diz mestre de capoeira. A gestão do prefeito Ricardo Nunes disponibiliza Centro Cultural da Diversidade como espaço para oferecer aulas. Filmes. Com o fim da votação ao Oscar deste ano, lembre campanhas marcadas por polêmicas em Hollywood. PepsiCo investe em sustentabilidade e transforma o negócio. Operação avança na descarbonização com frota de veículos elétricos e a gás, uso de energia termosolar, autonomia hídrica e agricultura regenerativa. Ainda na área de energia limpa, energia renovável, o Brasil se contradiz ao barrar a taxação de carbono de navios, afirma ministro Tuvalu. Países debatem emissões marítimas. O Brasil, a União Europeia e ilhas do Pacífico protagonizam embates. Lucro da Vale do Rio Doce cai 21% no ano passado para 31,6 bilhões de reais e a empresa corta projeção de investimentos. A companhia anuncia dividendos de 9,1 bilhões de reais e um novo programa de recompra de ações. Clima. Calor continua em São Paulo e nesta quinta-feira, dia 20, pode ter pancadas de chuva durante a tarde. Veja a previsão do clima. Segundo o IMET, temperatura pode superar os 33 graus Celsius na capital paulista na tarde de hoje. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a manchete é o assunto do dia. Ex-presidente acusado. Alexandre de Moraes abre a delação, quebra o sigilo da delação. O tenente-coronel Mauro Cid cita pressão de Bolsonaro sobre chefes militares por golpe. E ilustra essa matéria o ministro relator de todos esses processos, que é o ministro Alexandre de Moraes, conhecido popularmente nas redes sociais como Xandão. Diz a legenda da foto: Moraes, durante sessão do STF, do Supremo Tribunal Federal, o ministro retirou o sigilo de delação de Mauro Cid um dia após Bolsonaro ser denunciado pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República. Diz o texto da manchete: no dia seguinte à denúncia da PGR contra 35 acusados de tramar um golpe de Estado, o sigilo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid foi retirado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. De acordo com o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o Mauro Cid, o ex-presidente queria manter seus seguidores mobilizados contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e também do seu vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, e mandou os comandantes das Forças Armadas autorizarem acampamentos de manifestantes diante dos quartéis Brasil afora. Segundo Cid, o ex-presidente, abre aspas, sempre dava esperanças
de que algo fosse acontecer para convencer as Forças Armadas a concretizarem o golpe, fecha aspas, citando uma fala de Mauro Cid na delação. Cid afirmou ainda que Bolsonaro pressionou o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, cearense, a mudar relatório que não havia identificado falhas nas urnas eletrônicas. E o relatório dizia que não encontrou nenhuma falha nas urnas eletrônicas. E esse relatório passou uma época escondido, só depois que veio à tona, mas com a versão original, e não essa versão que foi sugerida pelo ex-presidente Bolsonaro para que mudasse o relatório e que apresentasse falhas nas urnas eletrônicas. Na área de internacional, tem uma chamada de capa no Estadão sobre a guerra lá da Rússia e Ucrânia. A guerra de Putin. Zelensky é ditador que foi para a guerra com dinheiro dos Estados Unidos. Quem disse isso foi o presidente Donald Trump. Ele diz ainda que o ucraniano Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, precisa agir rápido ou vai perder o país. Zelensky culpa rede de desinformação. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli anula todos os processos e provas contra o ex-ministro Antônio Palocci, na Operação Lava Jato. O ministro estendeu a Palocci decisões que beneficiaram Lula, empresários e o deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná. No caderno Economia e Negócios, tem uma chamada sobre a greve na Receita Federal. Serviço público, greve na Receita passa de 2 meses e afeta consumidores, empresas e o governo. Pelo menos 75 mil remessas de importação estão paradas. O CARF tem processos paralisados. Saúde pública em São Paulo. O estado de São Paulo decreta emergência para dengue. O pico previsto da doença é para o mês de abril. Medida é tomada após o estado atingir uma média de 270 casos por 1.000 habitantes. Por 100 mil habitantes. Repercussão no exterior. Alexandre de Moraes é alvo de ação conjunta de empresa de Donald Trump e também da empresa Hubble. O Trump Media e Technology se uniu à plataforma conservadora Hubble para ir à justiça americana contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acusado de censurar a direita nas redes sociais. O jornal New York Times considerou a iniciativa, abre aspas, um esforço surpreendente de Trump, fecha aspas, por Bolsonaro. Efeito seria mais simbólico do que prático. Agência de Inteligência, Procuradoria-Geral da República vê dobradinha entre o ex-presidente Bolsonaro e a BIM paralela por ruptura, em prol de uma ruptura institucional. A denúncia da PGR cita ataques
as instituições para execução do plano maior de ruptura com a ordem democrática. E a ABIN é Agência Brasileira de Inteligência. E na época, quem comandava a ABIN paralela, ela era o deputado Alexandre, hoje deputado federal, Alexandre Ramagem, que é do PL do Rio de Janeiro. Reação: Bolsonaro chama de truque a denúncia da Procuradoria-Geral da República, diz liderar uma oposição democrática. O ex-presidente afirma em rede social que, abre aspas, regimes autoritários precisam fabricar inimigos internos e perseguições. Agora vamos para o Rio de Janeiro, a capa do jornal O Globo. No alto da capa, a chamada é para a área cultural. Clone na Avenida. Policial militar e compositor Sérgio Aguiar pediu proteção espiritual para encarnar Laila, enredo da escola de samba Beija-Flor. A manchete do Valor Econômico do jornal o Globo. Ataque à democracia. Bolsonaro mandou monitorar Alexandre de Moraes, diz o tenente-coronel Mauro Cid em delação premiada. Um dia após a Procuradoria-Geral da República denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas sob acusação de tentar um golpe de Estado no final do ano de 2022, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, levantou o sigilo da delação premiada do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, um dos elementos que basearam a investigação da Polícia Federal. Num dos depoimentos, Cid relata que, em ao menos uma ocasião, recebeu ordem de Bolsonaro para manter monitoramento sobre Moraes, alvo da desconfiança do ex-presidente por suposta proximidade com o vice Hamilton Mourão. Hamilton Mourão hoje é senador da República. Mauro Cid fez relatos sobre o que se passou no entorno do presidencial nos meses após a vitória de Lula, quando se articularam, segundo ele, alternativas para não cumprir o resultado eleitoral das urnas. De acordo com o militar, tenente-coronel Mauro Cid, no grupo em que mais insuflava Bolsonaro por um golpe, estavam o seu filho, o Eduardo Bolsonaro, e sua mulher, a Michele Bolsonaro, primeira-dama do país, e também o general Mário Fernandes, entre outros. Sobre o mesmo assunto, quatro outras chamadas. A primeira, Mauro Cid citou entrega de dinheiro a ex-presidente no caso das joias que recebeu de presente da Arábia Saudita. O ex-ajudante de ordens relatou à Polícia Federal, no seu depoimento, 4 ocasiões em que Bolsonaro recebeu dele, Mauro Cid, a quantia de $86 mil, dinheiro fruto da venda das joias lá no exterior. As joias foram vendidas no exterior. Em 4 vezes, ele entregou dinheiro ao Bolsonaro no valor total de $86 mil. Outra matéria, a denúncia da PGR expõe a atuação da Polícia Rodoviária Federal para impedir
votos em Lula. Depoimentos de agentes e servidores da Polícia Rodoviária Federal. Mensagens detalham articulação para criar obstáculos à ida de eleitores, principalmente nordestinos, às urnas. Outra chamada de capa sobre o mesmo assunto. A anistia não é assunto para os brasileiros, afirma o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente do Senado diz que projeto bolsonarista de anistia aos depredadores das três sedes dos três poderes da República no dia 8 de janeiro de 2023 é um tema que não estamos debatendo na casa, disse Alcolumbre. E o jornal Globo traz uma matéria, aliás, uma entrevista exclusiva com o marqueteiro Marcos Carvalho. Esse marqueteiro trabalhou na campanha do ex-presidente Bolsonaro. E ele disse nessa entrevista, abre aspas, a direita brasileira não se resume mais a Bolsonaro. Fecha aspas. Diz o texto, marqueteiro Marcos Carvalho, que trabalhou para o ex-presidente, o vê fora do cenário de 2026 e analisa disputa por seu espólio de votos. A aproximação de Estados Unidos e Rússia marca guinada geopolítica de décadas, ao escantear os europeus, históricos aliados americanos, e tratar com Vladimir Putin como amigo. Donald Trump, que ontem chamou Zelensky, presidente da Ucrânia, de ditador, inverte cenário consolidado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Sobre o assunto, o jornalista Gugu Chakra, que também é colunista da Globo News, escreve: tabuleiro estremecido por Trump favorece a Arábia Saudita. E favorece porque a reunião de antes de ontem, como nós mostramos hoje, aliás, como nós mostramos ontem aqui no primeiro bloco de notícias, a reunião dos representantes da Rússia e representantes do governo americano, norte-americano, aconteceu lá na Arábia Saudita. Em um mês de governo, terremoto Trump tem barulho, erros e limites. O presidente já editou 68 decretos, alguns barrados pela justiça norte-americana, e provocou choque e sustos com atos e falas radicais, cujos efeitos têm dimensão ainda incerta. Sobre o calor, lá em São Paulo e também no Rio de Janeiro, o jornal O Globo mostra esta foto. E esta foto é uma fachada de um prédio. Olha aqui a quantidade de aparelhos de ar-condicionado. Praticamente um em cada sala. E diz assim a legenda desta foto, que é do repórter fotográfico Edilson Dantas. Calor faz produção de aparelhos de ar-condicionado bater recorde. Seguidas ondas de calor fizeram o país atingir em 2024 o ápice histórico de 5,88 milhões de unidades fabricadas na Zona Franca de Manaus, número que deve ser superado neste ano de 2025. Já o consumo de energia teve seu recorde no último dia 17 de fevereiro, quando a temperatura ultrapassou 40 graus Celsius.
ainda chamada de capa do jornal O Globo, na área do Poder Judiciário / Política, o ministro Dias Toffoli anula todos os processos contra o ex-ministro Antônio Palocci no âmbito da Operação Lava Jato. Decisão do ministro do STF atende a pedido da defesa, dos advogados do ex-ministro Palocci. Dias Toffoli alegou que um conluio entre o juízo, quer dizer, entre a Justiça e o Ministério Público na Operação Lava Jato, invalida os processos. Esse mesmo benefício de anulação já foi dado a outros réus da Operação Lava Jato. É nesse processo que o ex-magistrado Sérgio Moro foi considerado parcial e hoje Sérgio Moro é senador da República. Violência. Caso em Pernambuco expõe crescimento de linchamentos no Brasil. Agressão coletiva a um casal suspeito de matar uma criança em cidade do sertão pernambucano, que culminou na morte do homem, é exemplo de um crime em alta no país. Ano passado, foram registrados 214 ocorrências de linchamentos no Brasil. No segundo caderno, que é o caderno de cultura do Globo, hoje a matéria principal, destaque na capa, é o filme Flow, grande filme de um pequeno país. E esse filme é da Letônia. Flow, animação concorrente do filme brasileiro Ainda Estou Aqui, no Oscar, vencedora do Globo de Ouro. Esse filme estreia hoje no Brasil, depois de virar uma febre na Letônia, que é o país de origem, que vive um clima de Copa do Mundo em torno desse longa-metragem. Assim como também vive o Brasil um clima de Copa do Mundo em favor do filme Ainda Estou Aqui. Abre aspas, o filme virou embaixador cultural do país, diz o diretor do filme Flow, ele que está representando a Letônia no Oscar. O Jornal Globo traz uma matéria sobre comportamento e a matéria diz que os jovens de hoje estão dispensando o álcool, as bebidas alcoólicas, mostra pesquisa. Levantamento feito no Brasil revela que a geração Z, que é essa geração de jovens de hoje, que é entre 18 e 25 anos, repensa sua relação com o álcool e bebe menos que as gerações anteriores. Preferência por hábitos mais saudáveis é a principal motivação dessa geração de jovens entre 18 e 25 anos. Na área de esporte, a chamada de capa é sobre a Recopa Sul-Americana. Ainda sem técnico, o time do Botafogo inicia decisão. O Alvinegro faz hoje em Buenos Aires, cidade do histórico título da Libertadores no ano passado, primeiro jogo contra o Racing, ainda com treinador interino. Após acerto verbal, a contratação de Vasco Matos não se concretizou. Agora vamos para Brasília, Distrito Federal. E o Correio Brasiliense também traz no alto da capa
como matéria principal, como manchete, a denúncia, a repercussão da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 34 envolvidos na trama de golpe de Estado. E entre eles, o ex-presidente Bolsonaro, 24 militares e outras figuras civis. Praticamente, o caderno Direito e Justiça da edição desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, do Correio Brasiliense, é sobre o assunto. Diz assim: plano golpista mirava Alexandre de Moraes. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, era um dos alvos principais da tentativa de golpe denunciada pela PGR. De acordo com as investigações, o ódio ao magistrado estava no centro da trama. Na coluna Data Vênia do caderno Direito e Justiça. Planos do general Heleno. Coluna revela que general pediu estudos para amparar a desobediência a decisões da Justiça. Ainda tem um artigo do advogado criminalista Kleber Lopes, que faz uma análise sobre o tema e os crimes antecedentes de lavagem de dinheiro, como a venda das joias que o presidente Bolsonaro ganhou dos sheiks da Arábia Saudita. Manchete do jornal: denúncia contra Bolsonaro acirra polarização política, e mostra duas fotos. Do lado aqui esquerdo, daqui os bolsonaristas, os parlamentares bolsonaristas, na tribuna da Câmara Federal, exibindo os seguintes cartazes com a frase: anistia já, perseguição política, aumento da inflação é fome, ovo 73% e outras mais. Do lado aqui direito da capa, tem também na tribuna da Câmara Federal os petistas expondo cartazes com a seguinte frase: Bolsonaro preso. Diz assim a legenda destas duas fotos. A disputa agora é com cartazes. Depois da disputa daquelas frases com os bonés, a disputa agora é com cartazes. Oposição defende a anistia para os acusados nos atos antidemocráticos, enquanto os governistas cobram punição exemplar a Bolsonaro. E a punição exemplar que os petistas defendem é a prisão de Bolsonaro. O texto da manchete: a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado entre 2021 e 2023 abriu nova guerra política no Congresso. Um dia depois de o documento ter sido entregue ao Supremo Tribunal Federal, aliados do ex-presidente, que, caso condenado, poderá ser preso, criticaram as investigações e intensificaram a mobilização pelo projeto de lei de anistia que tramita na Câmara. Abre aspas. Trata-se de uma série de acusações desprovidas de evidências concretas que sustentem as graves acusações imputadas. Uma verdadeira peça de ficção. Fecha aspas, diz o manifesto da oposição. Apoiadores do presidente Lula também se movimentaram no Congresso, com cartazes escritos: sem anistia, eles pediram punição a Bolsonaro. Abre aspas. Os fatos aqui são gravíssimos. Fecha aspas, disse o deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, ele que é hoje o marido
da deputada Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do PT. Lula também se manifestou e pediu amplo direito de defesa aos acusados. Isso para dizer que no processo dele, no caso dele, ele não teve amplo direito de defesa. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes abriu o sigilo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ajudante de ordens é aquele assessor que passa ali 24 horas com assessorado. E nessa delação, ele confirmou a participação e a liderança de Bolsonaro nos atos para evitar que o Lula e Geraldo Alckmin tomassem posse na presidência da República, no comando do país. Sobre o assunto, o Correio Brasiliense fez uma entrevista ontem com a deputada federal Bia Kicis, ela que é do Partido Liberal do Distrito Federal. No cb.poder, a deputada federal afirmou que a denúncia da PGR contra Bolsonaro e também a investigação da Polícia Federal é um caso de perseguição política. Abre aspas, disse ela, não tem o menor fundamento jurídico, fecha aspas, afirmou a deputada federal Bia Kicis, lá do Distrito Federal. Sobre o assunto, a Ana Maria Campos escreve, PGR colocou Anderson Torres como crucial nos planos golpistas. A Denise Rotenburg escreve, PL, Partido Liberal, focará em impeachment de Moraes no Senado. Luiz Carlos Azedo escreve, caso Bolsonaro lembra um incidente ocorrido em 1938. Ainda na capa do Correio, sobre a violência em Brasília, um registro na capa, a matéria diz, professor é agredido por tirar o aparelho celular. Deficiente visual, o professor da cidade de Planaltina levou 4 socos de 2 alunos. O ataque teria sido motivado por um deles ser obrigado a entregar o aparelho celular em sala de aula, conforme manda a lei. A vítima, o professor, relatou momento de terror e desespero. Lembrando que o professor é cego, é deficiente visual, não teve nem como se proteger. Na área internacional, Trump ataca Zelensky, presidente da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos disse que o colega é um ditador sem eleições e questionou a sua legitimidade no cargo. Em resposta, o ucraniano acusa o americano de reproduzir desinformação da Rússia, desinformação russa da Rússia. Reajuste deve levar o governador de Brasília, Ibanez Rocha, até o presidente Lula. O governador do DF pediu audiência com o presidente da República para discutir o aumento salarial de 30% das forças de segurança em Brasília. Ibanez Rocha ressalta que há urgência no tema, que precisa de aval, primeiramente do Planalto, e votação no Congresso Nacional. Lembrando que as áreas de segurança pública e de saúde de Brasília, quem paga são todos os brasileiros, porque é dinheiro tirado do cofre nacional, do Tesouro Nacional.
Esta foto dessas duas remadoras é treinamento, rumo ao PAN. Canoísta brasiliense Tayana Alexandre conquista uma vaga ao Pan-Americano de canoagem ao ser disputado no Chile e busca patrocínio para defender o Brasil nesta prova. Capital Brasília avança na Copa do Brasil. Ainda sobre o clima, calorão segue até domingo. As altas temperaturas devem persistir no Distrito Federal até o fim de semana, segundo o IMET. Os termômetros vão girar em torno de 31 graus Celsius lá em Brasília e a umidade pode chegar a 25% em algumas horas do dia. Entrevista: a Amazônia perto do limite. Cientista climático Carlos Nobre analisa para o Correio Brasiliense o alto ponto de degradação da floresta amazônica. Metrô: ampliação para a cidade de Samambaia. Expansão deve ficar pronta em 4 anos. Ordem de serviço foi assinada pela vice-governadora do DF, a Celina Leão. A arquitetura brutal é a chamada de capa para o caderno Diversão e Arte. Com 11 indicações ao Oscar, o filme O Brutalista une a arquitetura ao drama da imigração. O longa tem duração de 3 horas e meia de exibição. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E a manchete do Povo é sobre a chuva. As chuvas que caíram ontem em Fortaleza e na região metropolitana. Não só ontem, hoje também, de manhãzinha, choveu muito aqui em Fortaleza. Chuvas intensas na Grande Fortaleza. A cidade vizinha aqui de Fortaleza, Aquiraz, registra a terceira maior da história. Ontem foi 174 milímetros de chuva lá em Aquiraz. A chuva na capital, Fortaleza, é a segunda maior do ano. E lá em Maracanaú, a torre da igreja matriz de São José, desabou, também por causa das chuvas. Essas duas fotos é para ilustrar uma matéria na área de futebol e outro na área de entretenimento. O time do Ceará avança. O Alvinegro venceu ontem o time do Sergipe por 2-0, fora de casa, e conquista vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Chão da Praça. Chão da Praça é um bloco de carnaval com os Transacionais e Camaleões do Vila. Nona edição do bloco Chão da Praça é realizada na Praça Verde do Dragão do Mar, que fica na praia de Iracema. Ainda na área de esportes, o time do Ceará ganhou fora de 2-0, mas aqui no Castelão, o time do Fortaleza leva uma virada do Vitória da Bahia pela Copa do Nordeste e perde a terceira partida consecutiva. Na editoria de economia, a chamada de capa é para uma matéria dizendo que ontem foi lançada a pedra fundamental lá no Porto do Pecém para a construção de um terminal de tancagem. Tancagem no Pecém vai ampliar a oferta de combustíveis no Ceará. E depois que essa área de tancagem
for construída lá no Pecém, que fica em São Gonçalo do Amarante, a ideia é de transferir a tancagem de combustíveis que hoje fica ali no Mucuripe para o Porto do Pecém. Na área de política, é chamada de capa do jornal O Povo, o assunto que é manchete da Folha de São Paulo, manchete do Estadão, manchete do jornal o Globo e manchete do Correio Brasiliense. Moraes tira sigilo de delação do tenente-coronel Mauro Cid, que expõe as ações de Bolsonaro na trama golpista. E na editoria de cidades, a chamada de capa é dizendo que uma caminhada lá na cidade de Quixaramubim marca pedido de justiça pelo assassinato da jovem Natani Alves, que foi sequestrada e assassinada a pedradas lá em Quixaramubim. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. No alto da capa, as chamadas investidor externo, deslocamento de recursos da China e da Índia tem trazido fluxo de capital estrangeiro para o Brasil. Defesa, países da União Europeia discutem alternativas para aumentar gastos militares. Clima, COP30, delegações estrangeiras devem baixar expectativas sobre infraestrutura do evento, diz Correia da Silva. A manchete do Valor Econômico: mercado de capitais atinge fatia recorde no nível de endividamento das empresas. Participação em 2024 chegou a 33% das dívidas das companhias brasileiras, acima dos 31% no ano de 2023. Há 10 anos, o percentual era de 15%. Próximo da Rússia, o presidente Donald Trump diz que Zelensky, o presidente da Ucrânia, é um ditador. O STF deverá analisar a denúncia da PGR contra Bolsonaro e mais 33 envolvidos entre março e começo de abril próximo. É a projeção aqui do jornal Valor Econômico. A Samarco Correia fechou o contrato de 3 anos para compra de gás da Eneva para o complexo de Imbu, no Espírito Santo. Quem diz isso é o Glauber Vineiro, que é da empresa Eneva. Ele diz: as indústrias de base são as maiores consumidoras do país. O contrato é relevante no âmbito do mercado livre, que ainda está em desenvolvimento. Lucro da Vale do Rio Doce recua 20,9% no ano passado. Marcas de luxo apostam no mercado brasileiro. Edson, nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, a gente começa com a coluna do Estadão, cuja primeira nota é a seguinte: aliados de Lula dizem que a denúncia da PGR fragiliza a percepção do deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara, sobre os atos do dia 8 de janeiro de 2023. Diz o texto: a avaliação no entorno do presidente Lula é de que a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro fragiliza a percepção externada pelo presidente da Câmara, deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, de que a invasão dos prédios dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023 não foi uma tentativa de golpe de Estado. A base aliada afirma que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou passo a passo,
como a trama teria sido elaborada para culminar em um golpe e não deixou dúvidas de que o objetivo era a ruptura democrática. Para os governistas, ficará mais difícil para o paraibano ceder aos bolsonaristas e pautar a anistia e pautar o projeto de anistia aos condenados. Com isso, parte dos petistas aposta que Hugo Mota não atuará para aprovar o projeto na Câmara Federal. Continua ainda a coluna sobre o mesmo assunto. No PT, há uma interpretação de que Mota precisa fazer acenos à bancada da direita, porque foi eleito em uma ampla aliança de partidos. Por isso, há apreensão de que o assunto entre na pauta. E quem faz a pauta é o presidente da casa. Procurado, o deputado Hugo Mota não quis comentar sobre o assunto para a coluna do Estadão. Ele evitou, durante a campanha, pela presidência da Câmara, Hugo Mota evitou falar sobre o tema e também declarou que não comenta decisões judiciais. Continua. Além da anistia, bolsonaristas defenderão que a denúncia contra Bolsonaro seja julgada no plenário do STF e não na primeira turma. Os aliados do ex-presidente avaliam que nesse colegiado a tendência é de condenação unânime na primeira turma. E no pleno da Corte do STF haveria divergência entre os 11 ministros. Ainda sobre o assunto, em delação premiada firmada com a Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, afirmou que o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, comprou motos para acompanhar o então presidente naquelas motociatas pelo país afora. Outra nota sobre outro assunto, ainda na coluna do Estadão. Beijamão, filiado ao PL, ao Partido Liberal de Bolsonaro, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, bateu ponto na terça-feira, no aniversário do líder do governo na Câmara, o deputado federal cearense José Guimarães. Estava completando o ano. Ao pé do ouvido, conversou bastante com o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, PT da Bahia. O prefeito João Henrique Caldas tem se aproximado de petistas no momento em que atua como cabo eleitoral da tia dele, a procuradora Marluce Caldas. Ela integra a lista tríplice com nomes de candidatos do Ministério Público a vagas no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. O prefeito de Maceió considera até trocar o Partido Liberal por uma legenda da base de apoio do governo Lula no Congresso Nacional. Ontem, outra nota da coluna, ontem a Executiva Nacional do Partido Cidadania decidiu, por unanimidade, não renovar a federação, a coligação, não é mais o nome, agora é federação, com o PSDB, conforme antecipou a coluna. O Diretório Nacional do Partido votará o tema
no próximo dia 16 de março, se endossará essa decisão da executiva ou não. Agora, o Cidadania abrirá diálogo com outros partidos do seu campo político, a exemplo do PSB, já de olho nas eleições do próximo ano de 2026. Uma das principais queixas nos bastidores do Cidadania é que a sigla foi prejudicada nessa federação partidária pela preponderância do PSDB. Os tucanos têm feito negociações para que o partido faça uma fusão com outras legendas. E o PSDB já esteve conversando com o PSD de Gilberto Kassab e com o MDB de Baleia Rossi. Agora vamos para a página de editoriais do Estadão. Primeiro, Lula, o frentista. Petista chama de assaltantes, revendedores de combustíveis ao se queixar dos preços, tentando forjar culpados para uma inflação que tem no perfil perdulário estatal seu maior motor. Segundo editorial, a banalização do impeachment. Queda recorde da aprovação de Lula assanhou bolsonaristas a defender a sua cassação. Um desvario que diz mais sobre a indigência da oposição do que sobre as muitas deficiências do governo petista. Páginas de política do Estadão, desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Alexandre de Moraes, expõe delação que cita pressão de Bolsonaro sobre chefe das Forças Armadas. Após denúncia entregue pela Procuradoria-Geral da República ao STF, o ministro Alexandre de Moraes retira o sigilo da colaboração premiada do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e os relatos dele nessa delação reforçam o papel atribuído ao ex-presidente Bolsonaro como condutor do plano golpista. Outra matéria. PGR, Procuradoria-Geral da República, aponta dobradinha de Bolsonaro e da ABIN paralela em prol de uma ruptura institucional. E a ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência. Ainda sobre o mesmo assunto, Bolsonaro chama denúncia de truque e afirma ser líder de oposição democrática. Acusação amplia risco de prisão e polarização política. Ex-cúpula da Segurança Pública do Distrito Federal é denunciada no texto da Procuradoria-Geral da República enviado ao Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes vira alvo em ação de empresa de Donald Trump e da empresa Hublot, nos Estados Unidos. Operação Lava Jato. Dias Toffoli anula provas e processos contra Antônio Palocci. Congresso Nacional. Senado aprovou ontem um projeto que resgata verbas do orçamento secreto. Proposta é de autoria do senador Randolph Rodrigues. O custo ainda é incerto e pode variar entre 4,6 bilhões de reais e 15 bilhões de reais. E esse projeto, ele autoriza o
presidente da República a pagar dinheiro de restos a pagar dos anos de 2019 para cá. Dinheiro para estados e municípios aplicarem na conclusão de obras inacabadas. O presidente do STJ, o ministro Herman Benjamin, ele deu uma entrevista aqui para o Estadão, dizendo o seguinte, falando sobre os supersalários no Poder Judiciário. Abre aspas. É um debate que não devemos temer. O ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, defendeu mais transparência no sistema de remuneração de magistrados, mas ponderou que a remuneração precisa ser atrativa para manter um recrutamento de qualidade na carreira. Abre aspas. O que nós precisamos é de um sistema que seja transparente, justo na perspectiva da sociedade, mas também de modo a manter o recrutamento de qualidade que nós fazemos. O processo de recrutamento de magistrados depende muito da remuneração dos juízes. Fecha aspas, disse o ministro após palestra na Faculdade de Direito da PUC São Paulo anteontem. Atualmente, juízes recebem extras fora do teto do funcionalismo público federal previsto na Constituição, o que abre caminho para os supersalários. São parcelas de verbas indenizatórias e compensatórias que inflam contra-cheques e sobre as quais não há incidência de imposto de renda. Como mostrou o Estadão, magistrados receberam até R$ 678 mil líquidos em um único mês de 2024. O teto no ano passado, o teto salarial mensal no ano passado, era de R$ 44 mil brutos. Desde fevereiro deste ano, desde este mês de fevereiro, o teto salarial do servidor público federal passou para R$ 46.300. Antes, na palestra que fez aos calouros da Faculdade de Direito da PUC, o presidente Herman Benjamin defendeu a participação de magistrados do debate da PEC do corte de gastos no Congresso. Um dos pontos da proposta é justamente pôr fim aos salários acima do teto constitucional. Abre aspas. Esse é um debate que nós, juízes, não devemos temer. Fecha aspas, disse o presidente ministro do STJ. Assessores de ministros do STJ são investigados pela Polícia Federal por suspeita de venderem decisões em troca de propinas. Além disso, juízes e desembargadores de pelo menos 7 tribunais de justiça nos estados estão na mira da Polícia Federal por supostos esquemas de corrupção. Herman Benjamin avaliou que o Judiciário deve ampliar mecanismos para coibir desvios de conduta e, ao mesmo tempo, precisa punir exemplarmente magistrados e servidores que estiverem envolvidos em desvios. Abre aspas. Evidentemente, como toda instituição humana, haverá problemas, haverá desvios de conduta, porque a magistratura não é uma entidade que está no espaço sideral. É composta de seres humanos, mas nós temos que nos esforçar para reduzir ao mínimo esses desvios de conduta e punir exemplarmente.
fecha aspas, disse o presidente Herman Benjamin. O ministro também afirmou que a legitimidade do Poder Judiciário vem da confiança da sociedade no trabalho dos juízes e, por isso, na avaliação dele, é importante corresponder às expectativas da opinião pública. Abre aspas de novo, para citar outra fala do ministro presidente do STJ. A nossa legitimidade tem a ver com a sociedade olhar para os magistrados brasileiros e dizer: eu confio nesta instituição para decidir as questões mais importantes da minha vida. Fecha aspas. O ministro criticou na palestra, lá na Faculdade de Direito da PUC, a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, promulgada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizou a legislação e tornou mais difícil punir casos de desvios na administração pública. O presidente do STJ afirmou que, abre aspas, milhares de processos, alguns hediondos, estarão prescritos, fecha aspas, com base nesta reforma da Lei de Improbidade Administrativa, caso esta reforma seja aprovada. Essa proposta de reforma seja aprovada. Disse ainda o ministro Herman Benjamin, para encerrar o texto desta matéria: a Lei de Improbidade Administrativa foi retaliada em uma antirreforma que concedeu maior anistia a corruptos da história brasileira. Agora vamos para a editoria internacional do jornal O Estado de São Paulo. Donald Trump chama Zelensky, presidente da Ucrânia, de ditador que foi para a guerra com dinheiro dos Estados Unidos. O republicano se irrita com a afirmação de que ele vive em uma bolha de desinformação russa e diz que o presidente ucraniano precisa agir rápido ou vai ficar sem o país. Lula rejeita enviar soldados e critica exclusão da Ucrânia nas negociações entre Estados Unidos e Rússia. Bullying de Trump vai sair pela culatra. O presidente quer destruir a economia dos Estados Unidos, está blefando ou não tem ideia do que está fazendo. Empresário de criptomoeda nega ter subornado irmã do presidente da Argentina, Javier Milei. Suborno é propina. Pesquisa mostra que a avaliação negativa do presidente subiu mais de 10 pontos, indicando que o caso teria afetado a imagem do governo. E o caso está sendo chamado de Cryptogate. O presidente Javier Milei foi para as redes sociais pedindo para os argentinos comprar criptomoeda da empresa Libra. E logo depois essa empresa baixou no mercado, 75 mil argentinos tiveram prejuízo grande na compra dessas criptomoedas. Na editoria de Metrópole do Estadão, a primeira matéria é sobre a saúde lá em São Paulo. O governo de São Paulo decreta emergência para a dengue. O pico da doença deve ser no mês de abril. Houve um avanço de 5% no número de casos em 24 horas, apesar de o total ser menor que em 2024. Medida permite acelerar ações de combate à dengue. Inaugurada há um mês, ciclopassarela perde parte de cerca durante chuva. Isso sobre o temporal que caiu em São Paulo.
102 mil amanhecem sem luz. A empresa Enel, que é a mesma empresa que distribuidora de energia do Ceará, a Enel diz que reforçou as equipes. Clima e saúde. Onda de calor traz mais riscos a quem tem doença crônica. Educação. Conselho deve permitir que cada escola decida sobre onde deixar o aparelho de celular. Isso os conselhos estaduais de educação. Bebê de 2 anos é esquecido em carro por 4 horas nesse calorão lá no Goiás e morre. Salomão Rodrigues, de 2 anos, morreu anteontem, depois de ser esquecido dentro de um veículo por 4 horas. O caso aconteceu em Goiás, na cidade de Nerópolis, região metropolitana de Goiânia. A suspeita é de que a proprietária de um berçário, onde a criança passava as tardes, a tenha esquecido no veículo. Caderno de esportes. Campeonato Paulista, São Paulo perde de virada para a Ponte Preta e complica a vida do Palmeiras. O Santos passa fácil pelo Noroeste e vê a vaga perto. O Corinthians perde gols, sofre apagão e apenas empata na Venezuela. O tenista João Fonseca recebe convite para o torneio de Indian Wells. Caderno de Economia e Negócios. Com 2 meses, greve na Receita Federal afeta consumidores, empresas e governo. Sindicatos afirmam que o governo rompeu acordo. O Ministério nega. Isso é sobre a paralisação. Entidades dizem que o governo encerrou negociações após conceder bônus. Pasta diz não ter previsão de novas tratativas com o Sindifisco, que são os sindicatos que representam os auditores fiscais. Impacto no orçamento. Tribunal de Contas da União reverte decisão sobre abono salarial. Empréstimo consignado privado vai sair sem teto para baixar a taxa de juros. E esse empréstimo consignado privado é para os trabalhadores que têm carteira assinada, carteira de trabalho assinada. País comprou dos Estados Unidos 11,8% a mais do que vendeu nos 10 últimos anos. Ainda no caderno de Economia e Negócios, é uma matéria dizendo que o novo aparelho de celular da Apple, o iPhone 16, chega no Brasil por até R$8.000. Sucessor da versão chega rebatizado de iPhone 16 e traz diversas mudanças em relação às gerações anteriores do aparelho. Shopping Iguatemi terá teatro e novas lojas em 2026. Novidades devem ser inauguradas quando o empreendimento na Avenida Faria Lima completa 60 anos. Saint-Marché recorre à justiça para renegociar dívida de R$639 milhões. Rede, na mesma matéria, Rede nasceu com foco em clientes de alta renda. Produtos de luxo. Grupo chinês deve pagar $500 milhões por mina de cobre no Brasil.
No caderno de Cultura e Comportamento do Estadão, é uma entrevista com um cantor da banda britânica The Cult. Ele disse: acho que paixão é uma boa palavra para definir o brasileiro. À frente da icônica banda britânica The Cult, o vocalista está de volta ao país para mostrar kits, shows em São Paulo, no Rio de Janeiro e Coritiba. Venezuelanos, eleitores de Trump, temem expulsão. No caderno de educação de hoje do Estadão, a primeira matéria é dizendo que a inteligência artificial amplia mercado criativo, de comunicação e de tecnologia. A análise de dados passa a guiar mais decisões e auxilia ações inclusivas. Investir em ética une necessidade acadêmica e estratégia empresarial. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Globo. E o primeiro editorial do jornal O Globo, editorial que é a opinião do veículo de comunicação sobre um determinado tema. Sobre esse tema, o jornal O Globo diz: denúncia contra Jair Bolsonaro é sólida e gravíssima. Cabe agora ao Supremo Tribunal Federal evitar atropelo e lentidão para que o julgamento tenha desfecho justo. Segundo editorial, Trump põe em risco relação com a Europa ao se aproximar da Rússia. Negociação, a revelia da Ucrânia e declarações do vice-presidente dos Estados Unidos, De Vence, lá em Munique, na Alemanha, revelam desprezo por estabilidade geopolítica. Páginas de política do jornal Globo. Primeira matéria: às vezes ele aloprava. Quem disse isso na delação premiada foi o tenente-coronel Mauro Cid, que detalhou a atuação de Bolsonaro e cita a ordem do ex-presidente para monitorar o ministro Alexandre de Moraes, por desconfiar de aliados de Bolsonaro. E ele desconfiava, o Bolsonaro, que o general Hamilton Mourão, que hoje é senador da República, que era o vice dele na época, estava o traindo, porque Mourão tinha uma interlocução com Alexandre de Moraes. E Bolsonaro não queria que o Mourão, Hamilton Mourão, conversasse com Alexandre de Moraes. Ele ficava com ciúmes dessa relação. Aí mandou a ABIN, que é a chamada ABIN paralela, a monitorar os passos de Alexandre de Moraes. Está aqui a foto do Encontros com Mourão. Em sua delação, Mauro Cid disse que o monitoramento de Alexandre de Moraes, foi determinado por Bolsonaro porque ele desconfiava que o ministro Alexandre de Moraes estava se encontrando com o então presidente da República, aqui na foto, Hamilton Mourão. Mourão hoje é senador. Militar relata ter dado, o militar é o Mauro Cid, ajudante de ordens, é o assessor principal de Bolsonaro, ou de outros presidentes, o ajudante de ordens. Pois o Mauro Cid relata na sua delação premiada ter dado nas mãos de Bolsonaro 86 mil dólares das vendas das joias, as joias que ele ganhou lá da Arábia Saudita. Mauro Cid também afirmou à PF ter recebido ordem de Bolsonaro para falsificar os cartões de vacinação
da Covid-19, dele, Bolsonaro, e da filha, Luana de Bolsonaro. Aqui nesta foto, pagamento na mão. Bolsonaro nesta foto com Mauro Cid e Lorena Cid, no dia em que, segundo a PF, recebeu dinheiros por relógios vendidos no dia 20 de setembro de 2022 nos Estados Unidos. Daqui, que o relógio, segundo Mauro Cid, relógios das marcas Rolex e Patek Philippe foram vendidos para a loja Precision na Filadélfia, nos Estados Unidos. No total, o relógio foi vendido por 68 mil dólares. Esses valores foram pagos de maneira fracionada em remessas de... A primeira foi 30 mil dólares, a segunda remessa foi 10 mil dólares e a segunda de 20 mil dólares, além de parcelas finais com valores que não foram detalhados. Ele foi vendido à prestação. Na conta do pai do Mauro Cid. Também houve ainda, de acordo com a delação, um pagamento de 18 mil dólares obtidos com a venda de um kit de joias Chopard a uma loja, foi vendida a uma loja localizada na cidade de Silver Gurley, em Miami. Os pagamentos foram feitos na conta do general Mauro César de Lorena Cid, pai do tenente-coronel. O pai do tenente-coronel morava lá em Miami e o dinheiro foi depositado na conta do pai, o Lorena, para ser depois enviado para Bolsonaro. A outra foto é ordem para falsificação. Mauro Cid também afirmou que recebeu uma ordem do ex-presidente Bolsonaro para falsificar os cartões de vacina dele e de sua filha Laura. É Laura o nome da menina. E que entregou o documento em mãos, o documento falsificado nas mãos de Bolsonaro. Segundo Cid, abre aspas, o objetivo era ter o cartão falso para uma necessidade qualquer, que uma dessas necessidades seriam nas viagens. E naquela época, para viajar de avião, você tinha que apresentar o cartão de vacinação. Pois o objetivo desse cartão, dizendo que Bolsonaro e a filha Laura tinham se vacinado de Covid, era um cartão fake, de mentira, foi entregue ao ex-presidente da República. Outra matéria no jornal O Globo. O GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, comprou motos para escolta do presidente durante as motociatas que ele realizava nas capitais brasileiras. Ex-ajudante de ordens apontou custos para os cofres públicos que seriam pagos no cartão corporativo com os atos de Bolsonaro. Motociatas com apoiadores era uma tradição durante o governo Bolsonaro. Reunião na Casa Branca, na casa de Braga Neto, reunião na casa do general Braga Neto buscava o caos social. Em delação, Cid afirma que pauta de encontro com os kids pretos era promover uma ação de forte impacto para prejudicar decreto que o ex-ministro, que faz parte do núcleo político da trama, cogitou bancar plano para matar Lula e Moraes com verba do PL. E uma dessas ações para provocar o caos social seria aquela explosão daquele caminhão-tanque de combustíveis lá no Distrito Federal. Tentaram até explodir
com a participação aqui de um cearense de Sobral, mas não conseguiria explodir o caminhão de combustíveis lá no Distrito Federal. O Jornal Globo ainda traz a foto dos núcleos dos envolvidos, aqui o núcleo político, o núcleo gerenciamento de ações, núcleo punhal verde e amarelo, que era o núcleo operacional, e também o núcleo de desinformação e ataque às urnas. Então eram 4 núcleos. Núcleo político, que é o núcleo duro, onde ficava Bolsonaro, o Braga Neto, o Paulo Sérgio Nogueira, que é cearense, Mauro Cid, Almir Garnier, Alexandre Ramagem, Anderson Torres, o delegado, e o general Augusto Heleno. O núcleo de gerenciamento de ações era o delegado Silvanei Vasques, Amarília Ferreira de Alencar, Fernando de Souza Oliveira, Marcelo Costa Câmara e Felipe Martins. O núcleo punhal verde e amarelo, que era o núcleo operacional, formado principalmente por militares, incluindo os chamados Kids Pretos. Uma das operações mirava a prisão e a execução e o assassinato de Alexandre de Moraes, de Lula e do vice-presidente eleito, na época, Geraldo Alckmin. O núcleo de desinformação e ataque às urnas eletrônicas produziu ou ajudou a disseminar informações falsas, as fake news, sobre o sistema eleitoral, como a realização de lives por Bolsonaro e a produção de relatórios supostamente técnicos para desmoralizar e descredibilizar as urnas eletrônicas. E nesse núcleo de espalhar fake news estava Ailton Barros, Ângelo De Nicoli, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Marcelo Bormervetti, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme de Almeida, Carlos César M. Rocha e Reginaldo Abreu. Ataque ainda na mesma matéria, ao mesmo assunto, outra matéria sobre o mesmo assunto. Ataque à democracia. Denúncia e apontação da Procuradoria da Polícia, apontação da Polícia Rodoviária Federal, PRF, e Ministério para impedir votos em Lula. Depoimento de agentes e conversas em grupos de WhatsApp corroboram direcionamento político do patrulhamento em 2022. Aqui a entrevista exclusiva que o ex-marqueteiro de Bolsonaro deu para o Jornal Globo. Ele é o Marcos Carvalho, estrategista, fala em cenário favorável à oposição em 2026 e afirma que nomes fora da política da direita podem surpreender nas eleições. Faz críticas à comunicação de Lula e diz que o PT não é mais o partido dos trabalhadores. O título dessa entrevista é Vaidade fará Bolsonaro manter candidatura e não lançar a candidatura de Tarcísio de Freitas, que é o atual governador de São Paulo. Aqui a foto do Marcos Carvalho. Marcos Carvalho diz que a direita não se resume mais a Bolsonaro e novas lideranças estão surgindo. E ele aponta como nova liderança da área da direita brasileira é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que o projeto de anistia não é assunto dos brasileiros. Direita se divide entre silêncio e acenos por espólio político de Bolsonaro. Governador de São Paulo e o ex-coach, que é o Pablo Marçal, se solidarizam ao ex-presidente Bolsonaro e criticam a denúncia da Procuradoria-Geral da República, denúncia essa baseada nas investigações da Polícia Federal,
de olho em apoio bolsonarista em 2026. Outros postulantes da direita, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do União Brasil, do Goiás, e Ratinho Júnior, do Paraná, adotam silêncio. O governador do Rio de Janeiro, o Castro, fala em respeitar as regras do jogo. Ele se resumiu a essa frase para se dirigir ao que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Aqui as fotos dos dois governadores e do Pablo Marçal. Ele que é influencer, ganha dinheiro postando vídeo nas redes sociais e o pessoal paga por isso. Ele foi candidato a prefeito de São Paulo e ficou em terceiro lugar. Quase ia para o segundo turno. No segundo turno, ganharam o atual prefeito, né, o Ricardo Nunes, e o candidato do PSOL. Diz assim a legenda da foto. Bolsonaristas, Tarcísio criticou a denúncia da Procuradoria-Geral da República, enquanto Castro, do Rio de Janeiro, cobrou estabilidade para o país. Já o influencer, o Pablo Marçal, falou da possível prisão de Bolsonaro. Mas, como diz a matéria, todos aí fazendo acenos para os bolsonaristas, porque querem os votos dos bolsonaristas no próximo ano. E no próximo ano nós teremos eleição para presidente da República, teremos eleição para 2 vagas de Senado, cada estado vai votar escolhendo 2 vagas para senador, para deputado federal, para governador e para deputado estadual. Tudo isso no próximo ano, ano de eleição. Bronca de Moraes a Mauro Cid alimenta narrativa de perseguição nas redes sociais. Bolsonaristas falam em ameaça do ministro ao militar durante o depoimento. E por isso, segundo eles, que por causa dessa ameaça é que Mauro Cid abriu o bico. Lula, se provarem que não tentaram um golpe, ficarão livres. Presidente Lula disse ainda, após queda na popularidade apontada pelo Datafolha, que nunca levou definitivamente a sério as pesquisas. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anula todos os processos da Lava Jato contra o ex-ministro Antônio Palocci. O ministro do STF atendeu o pedido dos advogados de defesa do ex-ministro de Lula e considerou atuação parcial entre procuradores, membros do Ministério Público da operação e uma atuação, ele chamou de conluio entre os procuradores de justiça e o ex-juiz federal Sérgio Moro. Essa decisão foi a mesma dada para livrar os empreiteiros Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, dadas anteriormente. Palocci pediu ao STF o mesmo benefício dado a Marcelo Odebrecht, trancamento de procedimentos penais. E aqui nessa foto menor, a foto do ministro Dias Toffoli, livrando Antônio Palocci dos crimes, dos processos penais. Agora, na editoria de Brasil, do jornal Globo, nós temos uma primeira matéria sobre a violência país afora. A multidão que mata. Linchamento em Pernambuco
expõe aumento de casos de prática primitiva no país. Retirados de carro da polícia, Antônio Lopes Severo e Giselda foram agredidas por uma multidão na noite de terça-feira. Depois de serem presos, eles já estavam dentro da viatura policial. Eles foram presos por suspeita da morte de uma criança. E com o lixamento, o Antônio Lopes Severo morreu. A Giselda escapou, está internada. Injustiça com as próprias mãos. Casos de linchamento e tentativas de linchamento. Em 2019, foram 36 em todo o país. Em 2020 foram 101 casos de linchamento. 2021 subiu para 98. 2022 para 165. Justiça com as próprias mãos. Em 2023, 137 casos. E no ano passado, 214 casos de linchamento no país. Os estados onde ocorreram os casos. Isso em 2024, no ano passado. No Amazonas foram 63 linchamentos, no Pará 22, no Maranhão 4, no Piauí 18, na Bahia 32, em Pernambuco 25, no Rio de Janeiro 25 e em São Paulo 25. Nesses outros estados aqui, na cor cinza, não houve linchamento. Aqui o Ceará não houve linchamento, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o maior número de casos de linchamento no país no ano passado foi no Amazonas, 63 linchamentos, justiça com as próprias mãos, uma multidão enfurecida, bate até matar a pessoa. Igrejas degradadas de Salvador ficam de fora de obras do novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Apenas um convento será beneficiado com parte do programa que irá recuperar imóveis históricos. 9 templos lá em Salvador estão interditados. Interditados por causa daquele teto da igreja, que é a foto, a igreja de São Francisco, lá no Pelourinho, que desabou há uma semana atrás e matou uma jovem de 26 anos, uma turista, estava visitando a igreja. Olha aqui o teto que desabou, aqui o estrago. Morte e alerta. Queda de parte do teto da igreja de São Francisco, que matou o turista, chamou a atenção para o abandono dos prédios históricos. Aqui tem outra igreja, Igreja da Ordem Terceira do Carmo, está com manutenção insuficiente e essa igreja está interditada. Entrevista com Zeca Brandão, que é arquiteto e urbanista. Ele diz: o mais importante é reduzir a necessidade de se deslocar. Isso falando sobre mobilidade urbana. Contra cidades monocêntricas, Brandão sugere diversificar o fluxo urbano. Na editoria de economia, a primeira matéria é dizendo que a agenda do presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, radar ampliado. O Banco Central quer expandir poder de regulação para alcançar fundos de investimento. Tribunal de Contas da União revê decisão sobre abono que afetaria o orçamento em 30 bilhões de reais. Novo empréstimo consignado
para o trabalhador da iniciativa privada permitirá troca de dívida nas operações para trabalhador com carteira assinada, será possível sair de um empréstimo com juros maiores, como o CDC, para empréstimo com juros mais barato. Medida provisória do governo Lula deve ser publicada antes do Carnaval. Para analistas, modalidade vai ampliar acesso ao crédito. Novo aparelho iPhone 16 entra em pré-venda no Brasil este mês. Preços do aparelho começam, a partir, o mais barato, R$ 5.790. Versão mais barata da linha 16 tem só uma câmera traseira, mas traz recursos de inteligência artificial e bateria com maior duração. Como a gente viu no Estadão, pode chegar até R$ 8.900 esse aparelho do iPhone 16. E esse aparelho você precisa andar muito seguro, porque você andar no bolso um aparelho desse custando R$ 8.000 é um foco para os assaltantes. Por isso que está aumentando o número de roubos de aparelho celular e alguns até com morte, como aquele rapaz aquele CEO de 46 anos, lá em São Paulo, o Vitor Medrada, que foi assassinado por conta de um aparelho desse. Ele estava andando de bicicleta, chegou um motoqueiro, pediu o celular e deu um tiro na nuca do rapaz e matou o rapaz lá no bairro de Itaim Bibi, que é um bairro nobre de São Paulo. Rio de Janeiro voltará a ter voos direto para Toronto, no Canadá, a partir de dezembro deste ano. E quem vai fazer o voo é a TAP. A privatização da TAP não vai afetar as rotas para o Brasil, afirma o primeiro-ministro português, que está em visita aqui ao Brasil, juntamente com o presidente Marcelo de Portugal. Com essas matérias aqui nas páginas internas do jornal O Globo, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, agradecendo a sua audiência e convidando você a continuar na programação da TV da Transparência. Muito obrigado.